Olá, olá para você que está conosco no canal Que Rola na Geronto. Para nós é sempre um prazer ter você como ouvinte, como uma pessoa que nos assiste, que nos divulga. E você já sabe, o canal Que Rola na Geronto traz assuntos super importantes, atuais, atualidade sobre a velhice, o envelhecimento, a longevidade, a gerontologia. Somos nós, eu, a Marília Bertins, o Sérgio Pascoal, a Ieda Duarte e o Carlos Lima, que hoje não pôde estar conosco. Hoje o nosso assunto é bem legal, bem interessante. Nós vamos falar sobre a imagem que se representa da pessoa idosa ou do idoso no estacionamento, naquelas placas de estacionamento, não é? Então, nós queríamos conversar com você para dizer das novidades que acontecem sobre este tema. Eu vou apresentar aqui para vocês, não é? Um minutinho só, a imagem que nós queremos destacar para você. Opa, sobre a pessoa idosa. Preste atenção nesse símbolo, vou deixá-la aqui para você ir fixando. Lembra daquela imagem que representa a pessoa idosa, o idoso de bengala? Queria que você pensasse comigo. Você acha que isso condiz com a realidade das pessoas idosas do Brasil, de uma forma geral? Eu acho que não. E vejam, o CONTRAN, se você não ouviu falar no CONTRAN, quer dizer Conselho Nacional de Trânsito, atendendo, né, um movimento que já iniciou há vários anos atrás, ele resolveu mudar a placa que identifica a pessoa idosa, não é, para essa imagem que você está vendo. Vou mostrar a anterior. Vejam, do lado esquerdo do vídeo, nós temos a imagem tradicional, ainda muito presente no território nacional, que representa a pessoa idosa. Do lado, nós temos aqui o CONTRAN, regulamentou, tem uma resolução que chama 965/22, que foi recentemente aprovada no meio do ano, em julho, que diz o seguinte, essa regulamentação: em todos os municípios brasileiros, as placas que vão identificar o estacionamento para idoso devem ser alteradas para esta que representa o idoso em pé, e não com essa bengala, conforme você vê do lado esquerdo. O que é legal é que a resolução do CONTRAN dá até 5 anos para que os municípios brasileiros se adequem a esta nova resolução, porque ela vai, de uma forma geral, definir no Brasil inteiro como deve ser representada essas formas, né, da pessoa idosa. E, infelizmente, não é? Ainda não é, no Brasil, não está representado. É recente, é de 2022, mas a gente já sabe que, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, do estado de São Paulo, a cidade de Suzano já está se adequando. Lá em Brasília também já está se adequando a essa nova realidade. Só para você lembrar, nós temos no Brasil 5.965 municípios. Nós estamos citando apenas 2 que já estão se enquadrando nesta nova recomendação, não, é resolução, porque tem um peso super forte para que os municípios possam agir e mudar as placas. Então, é sobre isso que nós vamos comentar com vocês. Queremos a sua atenção, de tal forma que você possa nos ajudar no seu município, nas cidades grandes, enfim, em todo lugar, para que isso possa mudar a nossa forma. É isso mesmo, Sérgio, que nós queremos comentar hoje? Liga o seu som, por favor. A gente esquece. Desculpe. Acontece. Sim, Marília. Na verdade, você está mostrando algo agora de 2022, mas este novo desenho do símbolo da velhice, né, no nosso país começou já há 6 anos atrás.
Teve um movimento que, inclusive, viralizou na internet em 2016, foi uma empreitada coletiva que iniciou essa campanha para modificar a imagem da representação dos idosos em qualquer lugar, seja no transporte público, como essa do CONTRAN, que agora está uma resolução, seja em outros locais, em placas de serviços, de equipamentos públicos, em metrô, etc., etc., etc. Foi uma empreitada coletiva que conseguiram elaborar um novo desenho, que é essa figura mais altiva, né, com os 60 a mais. Essa imagem nova foi divulgada em 1º de outubro de 2016. Vejam, é um movimento que já vem há 6 anos e que ainda não se efetivou na prática. A Marília até falou que só dessa resolução do CONTRAN para as placas aí nos estacionamentos, etc., só tem 2 cidades, ele ainda deu mais 5 anos, né? E, na verdade, esse movimento levou para o Senado Federal. E, em 25 de abril de 2018, olha, há 4 anos atrás, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou, então, o projeto de lei 126/2016, quando começou, né, que determinava que o símbolo utilizado para identificar a identificação preferencial de idosos não podia mais ser pejorativo, nem nivelar os cidadãos maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Foi uma proposta de autoria do senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, tá certo? Que fazia a proposta de mudança. E isso era para proteger as pessoas idosas e para que eles não sofressem juízos, né, constrangedores, preconceituosos, tá certo? Então, esse projeto de lei foi votado na Comissão de Direitos Humanos, não houve recurso, e ele foi encaminhado, então, em 2018, para a Câmara Federal. Então, no dia 4 de 8 de 2021, lá na Câmara, eles fizeram um novo projeto de lei, 10.282/2018, e atualmente esse projeto de lei está parado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Em 4 de agosto de 2021, o relator, que é um deputado do PDT do Rio Grande do Sul, ele emitiu um parecer favorável, mas está lá parada. Então, esse projeto, para mudar o símbolo, a simbologia da velhice, para colocar em todos os lugares, ainda está parado na Câmara dos Deputados, esperando, apesar de ter sido aprovado no Senado. Então, é uma coisa que nós precisamos pressionar a Câmara para votar logo esse negócio. Lembrando, é isso mesmo. Lembrando, Sérgio, que assim, né? Talvez nem todas as pessoas tenham clareza. Toda vez que você faz um projeto de lei nesse país, ele tem que ser aprovado nas 2 casas. Ele tem que ser aprovado no Senado e ele tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados. Então, assim, isso vale para qualquer coisa. Então, por isso que agora ele está parado na Câmara dos Deputados. É importante a gente dizer isso, né? A Comissão de Justiça que você citou, ela é uma das câmaras, que são 3 câmaras, pela qual passa todo o projeto de lei. Comissões, Ieda. Comissões, desculpa, isso, bem lembrado, Marília. Obrigada pela correção. Uhum. E é isso, são as 3 comissões que fazem parte da Câmara dos Deputados, onde qualquer projeto de lei lá apresentado tem que ser aprovado. Cada uma tem uma responsabilidade específica. Então, isso vai. A questão dos cuidadores foi igual, então ele teve que passar por tudo isso, daí demorou tanto tempo, etc. Então, ele foi aprovado no Senado, agora está na Câmara dos Deputados também para ser aprovado. E depois das 2 aprovações, que daí ele é sancionado e é liberado como lei no país. Se não houver veto, né? Se não houver... Exatamente.
Se não houver veto, bem lembrado, Sérgio, se não houver veto, isso. O presidente sanciona ou veta, aí é um processo. Mas, Ieda, eu queria, já que nós estamos falando desse percurso, por que é importante mudar isso, Ieda? Então, volta, Marília, projeta de novo, por favor, isso, as duas plaquinhas, né? Quando nós olhamos para a placa da esquerda, que é a que está em qualquer lugar, ainda vemos isso em qualquer lugar com bastante frequência. Toda vez que eu falo com um grupo, falo com os meus alunos, etc., a primeira pergunta que eu faço é: vocês conhecem essa placa? Imagino que todos nós já vimos essa placa. E assim, ela está situada assim, locais preferenciais, não é isso? Então, você tem a gestante, o deficiente, a pessoa com espectro autista, a que foi recentemente incorporada, e você tem lá as diferentes pessoas que devem ter assento preferencial, vaga preferencial, etc. Esta figurinha da esquerda, ela representa a pessoa idosa. Aí, quando eu discuto isso, a pergunta que eu faço é: por que é, e eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, para que vocês pensem junto conosco, por que é que essa figura é o idoso? Ele tem cabelo branco? Ele não tem cabelo? Ele tem ruga? Ele não tem ruga, porque ele é um bonequinho, né? Ele é um bonequinho sem face, sem expressão. Aí a pergunta que eu geralmente faço para os meus alunos é assim: alguém tem dúvida que esta pessoa é a pessoa idosa? Aí a resposta que um fica olhando para a cara do outro, aquela coisa do se eu falar, eu apanho da professora, né? É assim: não, ninguém tem dúvida, mas é melhor a gente falar que tem, é mais ou menos assim, né? Mas ninguém tem. Todo mundo sabe que esta figurinha representa o idoso. Por quê? Porque ele usa bengala? Só idoso usa bengala? Pois é. Não é, Sérgio? Então... Porque pior que isso, pior que a bengala, porque a bengala não é um problema. Qualquer pessoa que necessite, ela é um dispositivo de ajuda, que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode precisar e muitas vezes vai usar sem nenhum tipo de problema. Agora, o que é pior que a bengala nessa história aqui ela está alquebrada, ela está torta, e ela está com a mão nas costas. A mão nas costas mostra o quê? Ele tem dor. É uma representação de dor, né? Aquela coisa: eu estou com dor de cabeça, põe a mão na cabeça, eu estou com dor nas costas, põe a mão aqui. Não é isso? A gente tem este hábito, este é um hábito nosso, mostrar aonde dói. Então, na hora que eu olho para essa figurinha, o que eu estou dizendo? Que a pessoa idosa, ela é fragilizada, necessita de apoio porque ela é incapacitada e ela constantemente tem dor. Então, ter dor... tem uma coisa que é ainda pior. Eu estou dizendo que ter dor no idoso é o padrão. Eu estou institucionalizando uma coisa ainda pior, que é dor no velho é normal. Então, eu vou olhar menos como tratar esta dor, o que é ainda pior, né? Então, a associação destas características deram a essa figura a imagem do idoso que foi incorporada na sociedade. Ninguém nega que essa figura é o idoso. Agora, é essa figura, ou essa figura nos representa? Então, este movimento de mudança vem um pouco em cima disso. Essa figura nos representa ou ela é, na verdade, uma representação gráfica do preconceito contra as pessoas idosas? O que você acha, Maria? Na verdade, Ieda, ela representa uma pequena parcela da população idosa. A maioria dos idosos não se sentem representados nessa figura. É preconceito. Sérgio, isso que a Ieda falou e que você acabou de afirmar, já que nós estamos atualizando, falando de geronto, o que acontece, chama-se idadismo ou etarismo. Nós preferimos a palavra idadismo,
E eu quero só chamar a atenção que nós estamos vivendo o segundo ano da década do envelhecimento saudável, que é definido pela Organização pelas Nações Unidas e para a OMS, não é? A Organização Mundial de Saúde, que publicaram documento, inclusive também sobre o idadismo, que é a síntese de que nós falamos até agora. Eu acho que isso é o cerne da nossa discussão de hoje. Essa representação, ela é o reflexo do idadismo. O que diz o documento? Os estereótipos, então esse é um estereótipo de uma pessoa idosa, faz com que eu pense que todos os idosos são assim. E nós já falamos que não é essa a realidade dos idosos. Quando eu penso, eu transformo isso num sentimento, não é? Eu sinto, então isso associado a um preconceito, o que a placa também vem nos dizer, esse símbolo, e, por fim, eu ajo nesse sentido. Então, o que eu penso faz com que eu sinta e com que eu haja. Quando a gente olha para essa imagem, a gente está dizendo assim, os velhos são mesmo frágeis, os velhos todos eles têm dores, eles vivem abaixados porque não conseguem ficar em pé, ou seja, é uma representação do estereótipo absolutamente negativo, preconceituoso e a representação do idadismo. Estou certa na minha avaliação, queridos dois, Ieda e Sérgio? Com certeza, Marília. Eu queria até mostrar, eu estava olhando essa resolução do CONTRAN, não é? E aí até uma psicóloga, eu vi a opinião de uma psicóloga chamada Eliane Pietzak, desculpa, pedagoga, não é psicóloga, é pedagoga, e especialista em trânsito, e ela fala, e ela parece que foi uma pessoa bastante influente na mudança aí pelo CONTRAN, ela fala que essa imagem do idoso com a bengala, agachado, com a dor, como a Ieda muito bem caracterizou, estigmatiza o cidadão. Aqui nós não estamos nem falando de idoso, é um cidadão. Ele, além de estigmatizar, se afasta da realidade, né? Como a gente já falou, porque é lógico que muito idoso usa bengala. Eu mesmo uso até duas muletas, né? Mas a maioria dos idosos não. A maioria dos idosos tem uma saúde boa, não é essa coisa de toda hora está com dor, ai meu Deus, não é? Então, a troca da sinalização torna uma identificação até mais simples e evita o rótulo de dizer que a pessoa é frágil, né? Eu queria também mostrar a opinião, e aí eu vi na Folha, da antropóloga Miriam Goldenberg, que também é uma estudiosa do envelhecimento há muitos anos, e ela fala que é preciso acabar de vez com esse preconceito e esse estigma de que idoso é dependente, que idoso não tem função na sociedade. Então, agora eu vou falar com as palavras dela. Uma pessoa de 60 anos hoje não tem nada daquela postura de bengala. Aquilo só servia, essa imagem, esse símbolo, e serve ainda para reforçar preconceitos, estereótipos, estigmas que existem associados à velhice. E, por isso, essa mudança é super bem-vinda. Quer dizer, não vamos reclamar porque ela veio tarde. Ela veio tarde, ela veio muito tarde, mas antes tarde do que nunca, porque ela é necessária. Só para complementar, né, com dados de pesquisa, isso que o Sérgio está comentando, 76% da população brasileira, da população idosa brasileira, é independente e autônoma. Esses são resultados do estudo Else Brasil, que é o estudo que trabalhou com o envelhecimento no Brasil, né? E ele mostra isso. Então, é exatamente o que o Sérgio e Marília comentaram. Nós estamos sem esta mudança, nós estamos simplesmente contribuindo com o reforço de um preconceito. E ótimo o Sérgio ter dado o exemplo de pessoas influentes que falam a favor do que nós estamos falando, porque, infelizmente, isso não é um pensamento geral. Tem pessoas que trabalham inclusive com pessoas idosas e que acham que essa mudança
nem seria desnecessário, a gente estaria gastando nosso tempo com coisas que não seriam necessárias. Mas isso é fundamental para que a gente quebre o preconceito. Nós todos aqui estamos envolvidos num movimento que se chama Velhices Cidadãs, e que uma dessas linhas é o combate ao idadismo. E aí, a tônica disso não basta eu dizer que eu não sou idadista, né? Que eu não tenho preconceito, eu tenho que agir proativamente para combater este preconceito. E aí, Marília, como é que a gente faz isso? Isso, perfeito, Ieda. Olha, eu vou passar aqui a próxima tela para dizer, primeira coisa, não vamos concordar com este símbolo. Nós estamos dizendo para você que já existe uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, nós estamos falando do Brasil, que dá até 5 anos para que os municípios, os estabelecimentos se atualizem com o novo símbolo. Como que a gente participa nisso? Nas mais diversas formas de participação social. Vou começar com uma delas. Conselheiros, quer seja municipal, quer seja estadual, e o Conselho Nacional. Precisamos que os conselhos podem fazer resolução e podem pressionar a secretaria correspondente no seu município, que pode ser de transporte, pode ser de direitos humanos, você vai ver onde encaminhar. Então, primeira ideia, Ieda e Sérgio, você que nos escuta, precisamos, nos órgãos que nos representam, fazer essa mobilização. Queremos a troca da placa. Se a gente não fizer este movimento, ela vai ficar esquecida. Não depende do tamanho do seu município. Conselho Municipal do Idoso de São Paulo, vamos atrás disso. Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, vamos atrás disso. Essa é uma movimentação conselheira. Segundo... Marília, só uma coisa, eu queria ampliar, não é só queremos a nova placa, porque isso daí é do CONTRAN, é no trânsito. Nós queremos um novo símbolo. Então, mas eu ia chegar aí agora, tá. Exatamente, que esse daqui já está resolutivo, já está dado. O segundo é pelos projetos que você falou, que infelizmente está na Câmara dos Deputados. Nós estamos mudando o Congresso agora, daqui até o fim do ano, pouca coisa vai acontecer, mas nós precisamos que os deputados que nos representam, os federais, comprem, melhor dizendo, essa nossa causa. Tá? Então, nós precisamos acompanhar a tramitação desse projeto de lei no nível federal para que isso seja uma outra esfera. Nós estamos falando de trânsito. Agora, a gente quer que no ônibus, né, que no banco, que em qualquer estabelecimento comercial, qualquer lugar, a gente sepulte esse idoso bengalado. Eu estou falando a imagem, não estou dizendo a pessoa. Essa não nos representa mais, tá bom? Então, isso também é uma forma de participação. E, por fim, a terceira é a gente mobilizar a sociedade civil para este fim. Todas as formas de representação, os fóruns, né? Os grupos de direito, aonde que os idosos se encontram, a gente tem que estar com essa pauta na boca, na ponta da língua, nas conferências que nós esperamos que a partir do próximo ano a gente tenha elas com mais frequência. Ou seja, tem muito lugar para que a gente possa falar sobre este assunto. Não a imagem do idoso distorcida, não a imagem do idoso preconceituado, não a imagem da pessoa idosa estereotipada. Queremos, sim, um idoso em pé, que tenha lá 60 a mais. Lembrando que no universo dos 60 a mais, a velhice é heterogênea. Não tem uma velhice só, nós somos múltiplas. Portanto, este símbolo que põe o cidadão em pé é um símbolo de respeito, de pertencimento, de empoderamento. E ele pode inclusive, ser um idoso deitado, acamado, com bengala, mas ele tem que ser um cidadão de direito pleno. Esta é a nossa motivação e para isso que nós convidamos vocês a participarem. Correto, Ieda e Sérgio? Eu só queria acrescentar uma coisa, Marília. Nós não estamos aqui falando contra o uso de bengalas, que isto fique claro, tá? Que isso fique muito claro.
E eu vou reforçar isso, porque muitas vezes as pessoas de qualquer idade, por uma limitação temporária ou mais permanente, elas necessitam do uso da bengala para poder ter mobilidade com segurança, para evitar quedas e para que ela mantenha com essa adaptação a sua liberdade de movimentação. Então, ela tem uma adaptação, tá, para a mobilização sem ter que ser levada por outra pessoa. Ela usa a bengala para uma compensação. A bengala não é o problema, é, como você e como o Sérgio muito bem colocaram, a ideia pejorativa que está associado a isso. A ideia de que todo idoso é incapacitado, tem dor, e, portanto, ele não é independente para as suas atividades, e daí ele tem assento preferencial ou coisas assim. E isso não, hoje, não representa a maioria da população idosa. Eu só queria fazer esse adendo, porque muitas vezes a bengala é importante, não é, Sérgio? Eu quero fazer dois adendos, então, Ieda, ao que a Marília falou. Primeiro, o que você falou. Eu, como já disse, eu uso não só bengala, eu uso duas muletas. Né? E preciso, e acho ótimo usar, tá certo? Porque elas me dão uma mobilidade que sem elas eu não tenho. Então, as muletas, as minhas muletas e, portanto, as bengalas são muito úteis para quem necessita delas. Tá certo? E, portanto, como quero corroborar o que a Ieda disse, nós aqui não estamos falando contra as muletas e as bengalas. Muito pelo contrário, estamos falando contra o símbolo de dizer que todo idoso é desse jeito. Tá? Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é aqui uma prestação de serviço, tá certo? É que na resolução do CONTRAN, que a Marília falou, que é só para placa de trânsito, etc., né? As nossas, aquelas, a gente ganha, né? Eu tenho, né? Eu tenho lá o meu cartão de identificação de idoso ou cartão de identificação da pessoa com deficiência. Eu tenho as duas, né? Porque eu sou os dois. Então, o cartão de identificação do idoso vai mudar a simbologia também. Tá? Vai levar, tem 2 anos para mudar. Então, as pessoas que hoje têm o cartão de idoso, depois vão ter que trocar o cartão para esse novo símbolo aí, isso já está certo. E a terceira coisa que eu queria fazer um adendo, gente, até aumentando um pouquinho essa pressão que a Marília disse aí, que nós, como sociedade, como idosos, nós temos de fazer, pressionar o Congresso Nacional a aprovar o PL 10.282/2018. Agora é este PL que vai mudar tudo, é esse que está parado lá, PL 2082. Oh, meu Deus, como é que é? 10.282/2018. É esse PL que tem de ser aprovado e esse PL tem de ser, o presidente da República tem de promulgar. Tá? Então, nós temos de pressionar para aprovar o PL 10.282/2018. Perfeito. Olha quanta informação. Eu vou parar aqui, porque nós já estamos concluindo esse nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o nosso propósito aqui e que venha somar conosco este esforço, não é? E atente à sua cidade. Fala, resolução CONTRAN, vamos pôr em prática, porque assim a gente começa a desconstruir esse preconceito dominante na sociedade. E a gente desconstrói esse ciclo de pensar que velhice é totalmente negativa. Se eu penso que a velhice é negativa, eu sinto, portanto, eu não quero ficar velho, eu quero viver muito, eu não quero ficar velho, como se fosse possível, e a gente começa a destruir os preconceitos, e aí eu vou agir por uma sociedade que seja boa para todas as idades, que é o nosso pensamento aqui deste grupo que tem um imenso prazer, repito, de estar com você toda semana trazendo um assunto sobre o que rola na Geronto.
nos despedimos, desejando tudo de bom para você. E só pedimos aquilo de sempre. Não esqueça de nós. Divulgue o nosso canal, toca o sininho lá, dá aqui um like e assim a gente caminha. Tá bom, queridos? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. A hora que você estiver nos vendo, nós desejamos tudo de bom para você. Essa é a minha palavra da Marília. Sérgio e Ieda também se despedem e eu já parei por aqui, devolvo para os dois, quem quiser dar os finalmente aí de boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos lá. Não, é só agradecer o compartilhamento desse vídeo. E acho que, Sérgio, a gente pode fazer uma propaganda aqui do nosso próximo episódio, que vai ser uma live, não é isso? Queria que você comentasse um pouquinho com as pessoas, porque vai ser muito importante que as pessoas entrem, vai ser ao vivo, e elas possam esclarecer as dúvidas. Fala um pouquinho, Sérgio. A live nossa? Isso, dia 21. Então, nós faremos uma live proximamente, na semana que vem, para falar sobre reposição hormonal, idosos, homens e reposição hormonal. Tá isso, certo? dia 21, às 7 horas da noite, não é isso, Sérgio? 7 horas, 19 horas. Isso. Então, eu acho que é bem legal se as pessoas puderem 21. entrar, os homens, né, principalmente, puderem entrar e tirar suas dúvidas. Acho que vai ser bem legal. Não, as mulheres também têm de entender essa questão dos homens. Assim isso, os homens vão menos no médico, vão menos atrás das coisas. Então, a mulherada que então entre junto e nos ajude a divulgar essas informações. E só para fechar aqui esse nosso assunto, que a Marília me pediu para eu falar, né? Também, é o seguinte: essa estratégia, como já está a resolução do CONTRAN já é aprovada, vamos já pegar essa estratégia, defender que tenhamos, porque aí já vai ampliando a imagem nova para a gente pressionar o Congresso no PL 10282/2018 para eles aprovarem logo. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Tchau, tchau.